Boa noite, amigos. Muito boa noite. Olha, o Buffet Planalto, do nosso amigo Antônio Chinese, o Tonhão, e do seu filho Ronaldo Chinese, que é sócio dele, está fazendo 45 anos de atividades ali onde está. E um detalhe muito interessante. Quando o Tonhão comprou aquele terreno da família do Jaci Scaff, ali ele vendeu uma casa que ele tinha e fez um financiamentozinho, comprou o terreno, ficou pagando. Ele plantou, no mesmo dia que ele começou a capinar o terreno, ele plantou na frente uma seringueira, que é essa que aí está, frondosa, grande, né? Gigante já, né? Exatamente. Um abraço ao Tonhão e ao Ronaldo, seu filho. Olha, vamos falar da Hashimitsu. A Hashimitsu espera você. A Hashimitsu é cartão de visita da cidade, é a doceria mais famosa já de todo o Paraná. Veja. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Muito bem, estamos recebendo o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Rauli, que loucura, boa noite. Boa noite. Brasília está pegando fogo, o Brasil está olhando e também observando, né? Sem dúvida. Sim. Mas primeiro um abraço para o Tonhão, né? Um 45 abraço. anos. Conheço o Tonhão desde meus 11 anos de idade. Beleza. Ele frequentava o nosso restaurante, né? Churrascaria Gaúcha. Ele, o irmão dele. Ele era viajante laboratório. Uma alegria. Desde lá, uma amizade muito grande. Um grande amigo, o melhor buffet do Brasil, disparadamente. É verdade. Então, voltando ao mundo, né, do Brasil político, econômico, quem imaginava chegar esse dia, né? O dia da sexta-feira, 4 de março de 2015, né, anota no calendário, no seu diário, um dia histórico, né? O pessoal em Brasília está dizendo, que dia! Temos que, agora é a responsabilidade do processo, tratar seriamente, né, toda essa questão, com a questão da justiça, o império da lei. Uma coisa que a gente sempre discutia desde os bancos da academia, como é que alguns países do mundo sobrevivem, né? Lá também tem corrupção, bandidos, problemas, né? Na Europa, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Japão, é o império da lei. Ninguém pode estar acima da lei. Isso mesmo. Né? A lei para todos, né? Do mais simples da sociedade ao mais rico, né? Seja político, religioso, empresário, trabalhador, todos devem ser tratados igualmente. Nós sabemos que não é bem assim, mas a partir dessa data de hoje, há um marco, né? Nunca vimos empresários presos como tem hoje lá na Polícia Federal. É o divisor das águas no Brasil. Então é um processo, né? Não é uma coisa da noite para o dia. E o que é pior, né? A economia, que o ano passado negativo 3,8, que drama, né? Milhões de pessoas desempregadas. Milhões de pessoas, de famílias perderam renda. Milhões de pessoas, 63 milhões, devedoras, né? Inadimplentes. Devedor todo mundo deve, mas inadimplente, não consegue pagar em dia a conta de água, de luz, de telefone, os impostos, o banco, o crediário, né? Uma situação, mais da metade das empresas em dificuldade, muitas pedindo concordata e muitas faliram. É isso mesmo. Olha as placas de aluga-se. Olha, vende-se, aluga-se, aluga-se. É a recessão econômica. Hoje, na Folha de São Paulo, eu até postei, né, uma discussão se é recessão, se é depressão ou estagflação. Não importa o nome. Eu acho que não importa, mas eu acho que é mais estagflação. Porque é a inflação sem renda. Não importa o nome, é depressão, tudo, estagflação, né? E recessão. É tudo. Porque nós estamos retrocedendo, recesso, recessão. É verdade. Né? Depressão, que a economia está deprimida, ninguém investe, E inflação sem crescimento. Então, não importa o nome. O fato é que o que derruba os governos é a economia. Sim. Né? Se a economia estivesse bombando,
Seria difícil você punir, né, da maneira que está sendo punido. Falando em bomba, depois dessa bomba do senador Delcy Amaral, que a revista Isto É publicou ontem, e a repórter até foi xingada, esculhambada por muita gente que tomou o seu partido. Agora, para acelerar o fim da crise, diversas lideranças, e entre elas o presidente da principal federação do país, que é a Fiesp, não é? O Paulo Scaff pede a renúncia imediata da presidente Dilma. Finalmente uma liderança empresarial, né? Porque estamos aguardando até hoje a OAB, a CNBB, que não manifestou. Ainda não. Não, a OAB que não se manifestou, mudou agora a diretoria, porque o anterior não... Mas esse novo presidente disse que pediu para levantar tudo, que ele quer tomar uma posição. Me pareceu que ele é mais durão. Agora que o serviço duro já foi feito, né? Eu falei assim, eu estou há 13 anos combatendo, né, o governo e o PT. Claro, eu combato democraticamente. Eu não entro no campo pessoal. Eu não entro no campo familiar, pessoal, eu entro no campo político. Sou testemunha disso. Eu bato politicamente, economicamente, né? Essa tem sido a minha... Vai mal a economia, os economistas do governo do PT não são bons. Aquela briga que eu já faço quando eu debatia com o Mercadante e o Genuíno lá no Plano Real, há 22 anos atrás, né? A gente debatia que eles eram contra o Plano Real e eu era a favor do Plano Real. Então, não é de hoje, né, que eu combato, mas no campo ideológico, no campo político, econômico. Eu não quero... Se alguém deve nesse país, deve pagar. A lei serve para Raul, para Lula, para quem tiver. Fernando Henrique, Aécio... Para Chico e para Francisco. Para Chico e para Francisco. É verdade. Quem deve, todo mundo... mas quem deve tem o direito de defesa. Por isso que é demorado. Não tem fim, demora. Porque tem que dar o amplo direito de defesa. Né? Então, claro que para políticos, eu tenho uma proposta que devia ser mais rigorosa. Eu já tenho há anos uma proposta lá que ninguém quer votar. O processo que é movido contra a polícia devia ter um rito sumaríssimo. Rito sumário. Sumaríssimo, aliás. Rapidamente. Entendeu? Então é isso. Muito bem. Raul, não estaria na hora do Congresso pensar em convocar uma nova Constituinte? Não, agora não. Agora não. Estamos buscando a alternativa para a saída da crise. A renúncia da Dilma. Vou voltar a falar aquilo que eu já falei e falo toda semana na Câmara. Relembrando, num processo em que o presidente da República não vai bem, na Europa, que é parlamentarista, Canadá, parlamentarista, Japão, troca o primeiro-ministro e o gabinete. Tá? Aqui é presidencialismo, o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Sim. Quais são as alternativas? No parlamentarismo, você troca o governo, se quiser, troca no mesmo mês, 2 vezes, como foi em Portugal agora. Trocou em 20 dias o governo. No presidencialismo, você tem a renúncia, que é um ato unilateral, o processo de impeachment, que é legal constitucional, o próprio Supremo, né, disse isso, e a alternativa, né, que você tem hoje do Tribunal Superior Eleitoral cassar a candidatura de Dilma por crime de colarinho branco na campanha, né? Como é que chama? O crime de gastos não comprovados. Gastos, né? Sim. Na campanha de 2014. É isso que tem. Né? Eu, Raul, como penso o Brasil, vendo a situação difícil, estou coletando assinaturas para uma emenda constitucional, chamada uma proposta de emenda constitucional. Estou com 100 assinaturas para antecipar as eleições de 2018 para 2016, para fazer junto com a eleição de prefeito. Eleger um novo presidente da República, eleger uma nova Câmara de Deputados e um novo Senado. Beleza. Passar o Brasil a limpo. Aí, se quiser estender para estados e municípios, para estados Tudo também. bem. Né? Tudo Então, assim, estou pensando em saídas políticas. E estou pensando também em saídas econômicas. Né? Só um pacto social, igual você falou. É verdade. Tem que saiu da crise. Se deve acontecer, saiu a Dilma, acabou o governo, quem que vai entrar? Em que condição? Tocar do jeito que está? Não dá. Não. Perfeito. Estou batendo isso dentro do meu partido. Não pode tocar o Brasil.
Se for o Michel Temer, não sei se ele tem condição, se ele está envolvido, não sei também. Se for novas eleições, tem que parar, falar assim, nós temos que recompor a organização do Estado brasileiro, fazer uma reestruturação. Muitos elogios nas redes sociais pela atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro é uma ilustre figura do Paraná, né? O judiciário cumpre com a sua função, é o seu dever, constitucional, legal, né? Parabéns. Polícia Federal, Polícia de Estado, não pode ter interferência política, não pode ter interferência privada, de presa, não tem polícia. Isso aí. Cumpre com o seu dispositivo constitucional e legal. O que tem que fazer? Não permitir que haja interferência. E também a tripartição dos poderes, né? Nós vimos na decisão do Supremo Tribunal Federal, no rito de processo do impeachment da Dilma, houve interferência do Supremo, induzida por um erro do ministro Barroso. Sim. E essa semana, o deputado Osmar Serralho, que é jurista, fez um parecer em nome da Frente Parlamentar da Agricultura, contestando o voto e a decisão do Barroso e a decisão do Supremo. Beleza. A Procuradoria da Casa analisou, confirmou que ele estava certo. O que nós estamos ouvindo na rede, que o ministro Barroso não leu depois da vírgula, para as demais eleições que seriam secretas, induziu o Supremo a erro, agora estão com um processo dentro da Câmara que poderá resultar numa contestação muito forte no Supremo, e esse processo vai para o Senado, porque o Senado que pede o impeachment de um ministro do Supremo. O Senado poderá ser pedido o impeachment desse ministro Barroso. Do Luiz Barroso. Perfeito. O noticiário sobre o impeachment provocou aumento recorde nas ações da Petrobras e outras empresas, e o dólar caiu para 3,7. Exatamente. Você vê. Imagine se trocar o governo, a economia vai levar de 5 a 10 anos para recuperar o que perdemos nesses últimos 3 anos. Mas vai recuperar. Vai recuperar. Vamos para o intervalo, voltamos já com o deputado federal Luiz Carlos Auli. De 7 a 17 de abril, Expo Londrina, os shows mais esperados do ano. Wesley Safadão, Taeme e Thiago, Loubé, Anitta, Fiduma e Jeca, Luan Santana, Jorge e Matheus, Matheus e Cauã, Gustavo Mioto, Henrique e Juliano, Pedro, Paulo e Alex. E Festival Talentos Sertanejos. Antecipe sua compra e garanta o benefício do ingresso promocional. Acesse Expo Londrina 2016 e confira a programação completa. Expo Londrina, a melhor do Brasil. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. Quer economizar na volta às aulas? Comece se livrando dos pacotes. Fique livre para ligar, livre para curtir. Plano Livre Sercontel. 20 centavos a ligação para Sercontel e 30 centavos para outras operadoras por chamada, além de muita internet. Tudo por apenas R$15. Como é que é? Fala de novo. Tudo por apenas R$15 por mês. Plano Livre é Sercontel. Soluções completas. E o resto é tudo nhenhenhen. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores:
carinho, atenção e confiança. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A força do agronegócio aliada à melhor agenda técnica de seminários, palestras e oficinas, promovendo a troca de informações e conhecimento. Confira a programação completa. Expo Londrina, de 7 a 17 de abril. A melhor do Brasil. Muito bem, olha, o almoço ou o jantar ficam sempre mais saborosos quando você vai ao Xinxin, a comida chinesa mais famosa da cidade e de toda a região. Vejam. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Estamos de volta com o deputado federal Luiz Carlos Auli, do PSDB. Auli, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agora é oficialmente réu, acusado de evasão de divisas para a Suíça. O Supremo Tribunal Federal acatou por 10-0, né? 10-0. Abriu ação. E a Câmara dos Deputados, no mesmo dia, na madrugada do mesmo dia, também, né, decidiu pela abertura do processo contra ele. Então, estava lá embaralhado e aí acabou o Conselho de Ética. Na linha hierárquica brasileira, o presidente da República, se ele for indiciado no Supremo como réu, ele é afastado da função. A segunda pessoa na hierarquia governamental é o vice-presidente, a terceira é o presidente da Câmara, o quarto presidente do Senado e o quinto presidente do Supremo. Então o Eduardo Cunha é o terceiro na linha hierárquica. Por uma interpretação, como não tem previsão sobre o presidente da casa ser afastado, ele se tornando réu, vale o princípio da isonomia. Então, eu entendo que não precisa nem a Câmara afastar ele, o próprio Supremo, que ele, ao se tornar réu, ele tem que se afastar para se defender. Eu lembro do ministro Argrives, quando o Itamar foi presidente da República, assumiu logo depois do impeachment do Collor, houve uma denúncia contra o ministro Argrives, que era um homem de confiança do Itamar. O que ele fez? Ele pediu, eu me afasto da minha função e vou me defender. Passou um tempo, não lembro quanto, ele se defendeu, provou que era mentira e ele voltou a ser ministro. Não pode o presidente da República, o presidente da Câmara e do Senado e do Supremo ser réu numa ação e continuar presidindo uma das instituições da democracia e do governo do Brasil. Não pode. Não pode. Não pode, é verdade. Do meu ponto de vista, eu não sou jurista, não sou advogado, nem rábula. Sou economista. O que eu tenho é uma experiência de parlamento de 25 anos. Né? O agronegócio foi o único segmento que teve um bom desempenho em 2015, graças a muito esforço. Né? A vida, né, dedicada do agricultor, né, do produtor rural, do pecuarista, daquele que trabalha, né, com todas as áreas da fruticultura, suinicultura, avicultura, bovinicultura. O Brasil tem uma classe empreendedora, honrada, trabalhadora, sacrificada, que é o produtor rural brasileiro. Quer dizer, já vinha. As reservas cambiais que o Brasil tem lá em Nova York, 370 bilhões de dólares, 100% dela veio do agronegócio, porque a exportação de commodities de agronegócio é superavitária. Os outros setores da economia é que são deficitários. Então as reservas que tem lá, elas são todas do agronegócio. E o agricultor sofrido, né? Então quero parabenizar o agricultor brasileiro pelo seu esforço, sobre-esforço, e dizer que eu tenho muito orgulho de ter feito a Lei de Incentivo à Exportação em 1996, fui o relator dessa importante lei,
né, em 1996, que ajudou decididamente o produtor rural brasileiro a deslanchar. E agora sou autor de uma emenda constitucional que está tramitando na casa para zerar o tributo sobre alimentos. Se não conseguir zerar, pelo menos colocar em 2%, 3%, 4%, que o Brasil é o país que mais tributa os alimentos no mundo. Tem carga tributária média de 33%. Pois aí eu ouço o pessoal do PT falar, porque somos um país da fome, temos que acabar com a fome. Acabar como se eles não acabam com o imposto? Como? É uma concepção, né, que eu tenho de tributária, econômica, que ao diminuir a carga tributária sobre alimentos no Brasil, né, a média de tributação de alimentos no mundo é 7%, média estatística pelo Banco Mundial. O Brasil é dar mais de 30%. Medicamento, mais de 30%. Meu Deus. Então, é isso que eu estudo. Tem que realocar essa coisa, né? Não pode ficar focado nisso. O PIB do país caiu para 3,8% ainda em 2015. É o Brasil de volta ao passado. Né? Negativo, né? Retrocesso. Aí é que eu falo. 2014, 0,1%, né? Crescimento. 2015, menos 3,8%. 3,8%. Este ano a previsão é de 3,5% a 4%. Então vamos pôr 8% negativo. Né? O mundo cresceu 2,14%, 15%, a faixa de 3,2%, e esse ano deve crescer mais de 3%, são 3, 6, 9, quase 10%. Com negativo 8%, nós perdemos 18% da economia brasileira, porque você tem que comparar com o mundo. Cada vez que você fica do crescimento abaixo do mundo, você fica abaixo. Você está ficando... Cada vez mais. A economia deprimente. Imagine isso para recuperar, quantos anos leva? O governo edita medida que eleva para até 49% a participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Não dá o controle acionário. Não dá. Mas se você entrar no avião da Gol, hoje, no avião da TAM, já tem lá, estamos associados, né? Com a Delta, com a American Airlines, com a LAN. Então, eu acho que eles já estão nas mãos dos estrangeiros. O que, se o brasileiro não teve condição de tocar, que é uma indústria muito difícil da aviação, na aviônica, da aviação, é muito, muito difícil, né? Não é fácil. Então, não vejo mal maior nisso, não. É verdade. Raul, o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, prometeu discutir na próxima terça-feira. Ele prometeu antes disso que aconteceu hoje com o ex-presidente Lula e outras pessoas, e outros políticos. Reunião de líderes, uma nova proposta da reforma tributária. Eu estou preparado, o relator era para ter lido o relatório desde o final do ano passado, não leu, jogou para agora. Essa semana, quarta-feira, foi marcada reunião pela Comissão Especial de Reforma Tributária, ele não leu o relatório. Então ele quer discutir no Colégio de Líderes o que tem que ser discutido na Comissão Especial. O relator tem que ler o que ele fez. Mas eu acho que ele está temeroso. Né? O que eu estou fazendo? Eu vou discutir a busca de um modelo ideal. Eu estou com uma contraproposta pronta. A hora que ele apresentar o relatório dele, eu apresento o meu, peço vista do dele, e tenho 4, 5 sessões, apresento o meu relatório, propondo um modelo alternativo a esse que existe hoje e alternativo ao que ele está propondo, que eu já sei, que eu já estou acompanhando a consultoria que assessora ele, está muito complexo e não tem apoio e aceitação dos estados, dos municípios e dos empresários. Olha, o que significa a aprovação da medida provisória da presidente, claro, que eleva imposto de juros de capital próprio? É dinheiro que está depositado em banco? Não, no capital próprio, fundos, você abriu a tua empresa, sim. Você pôs o teu dinheiro pessoal na empresa, sim. A lei permite que você remunere para fins de abater no lucro, né, no imposto a pagar do lucro. E ele reduziu de 7,5% para 5%. É tirar o estímulo que o empresário, a pessoa física tem, jurídica, para investir na sua empresa. Quer dizer, ele está induzindo essa pessoa a pegar esse dinheiro e falar, não, eu vou comprar título do governo a 14,25 ao ano. Vou aplicar meu dinheiro, né, num banco para ganhar 1% ao mês, ao invés de ele aplicar no capital dele para gerar emprego, que vai gerar riqueza,
né, que vai gerar mais impostos. Quer dizer, é a cabeça de venezuelano, né, que eles têm. É verdade. Daqui a pouco não tem nenhum empresário nem para fabricar papel higiênico. Eles não têm lá. Vamos ficar como a Venezuela, realmente. Fila para comprar leite. Leite. Né? É verdade. Que coisa, meu Deus. E o mundo cada vez mais preocupado, os brasileiros também, não sei porquê. Temos que nos preocupar com o Brasil, com isso tudo que aí está. Mas está preocupado com o Donald Trump, polêmico candidato à presidência dos Estados Unidos. É problema, né? Imagine um radical, né, de direita como ele, um bilionário, com apoio da com o segredo de soltar uma bomba nuclear, né? Meu Deus. E contra os migrantes, né? Quantos nós temos nos Estados Unidos? Quantos milhões de brasileiros? 2, 3, 4 milhões de brasileiros? 2,5. Não, eu acho que tem até mais. Tem até mais, né? Eu lido com a Comissão de Relações Exteriores há muitos anos. Eu calculo que os Estados Unidos devem ter o dobro da estatística oficial. Né? É porque tem aqueles que estão lá. Mesmo, o Duanzinho agora, depois de 15 anos, que ele recebeu o green card dele. Com um filho nascido nos Estados Unidos, tudo. Né? O Duanzinho, do Álvares Gomes, o filho do... O filho do Duan. Que trabalhou comigo na década de 90. Um menino maravilhoso, né? Família maravilhosa. Agora que recebeu, depois... Sobrinho do Gradia, né? Sobrinho do Gradia. Agora, ele 15 anos morando, trabalhando, com família, com filho, ele e a Wanda. Não é fácil, hein? Então, não é fácil ter um green card, né? Que é o... Raul, é verdade. Escuta, e a qualquer momento os deputados podem ser chamados a Brasília, os partidos? Não, nós estamos na rede aqui conversando, o nosso líder já fez um discurso duro contra o Eduardo Cunha, em cima da decisão dele. Já tínhamos feito o discurso ontem na Câmara, eu mesmo fui um dos primeiros a fazer, sobre a situação, né, das delações aí, que levou o país à situação de hoje. Então, estamos em alerta permanente, sim. Porque é isso. Aí, evitar qualquer confronto, né, com os partidários do Lula e do PT, do MST e da CUT, porque não queremos ver o nosso país convulsionado. É verdade. Isso tem que ser tratado na justiça. Quer dizer, quem decretou a prisão foi a justiça. Né? Não foi a Câmara, não foi o Senado. Né? A Polícia Federal só cumpriu o mandado da justiça, que a pedido do Ministério Público Federal está fazendo esse processo. Então, não haver provocações. Nós temos a manifestação do dia 13, né? Estão todos, né, sabendo, né, para poder ir às ruas pedir um novo Brasil. Né? É isso. Raul, muito obrigado a você. Boa semana, bom trabalho. Que Deus abençoe vocês e o Brasil. Obrigado. Muita oração para o nosso Brasil curar suas feridas. Obrigado pela audiência, obrigado por você estar sempre conosco. Boa noite, bom fim de semana.